Olá, eu sou o juiz Marcos Barcelos, um magistrado com anos de experiência no sistema jurídico brasileiro, mas com um olhar atento para o direito internacional e as relações globais. Hoje, eu vou explicar para você, de forma simples e clara, o que aconteceria se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenasse um ataque militar à Venezuela para capturar o ditador Nicolás Maduro e salvar o povo da opressão do seu governo. Vamos passo a passo, como em um julgamento, analisando os fatos, as leis e as consequências. Eu prometo que vai ser envolvente. Pense nisso como uma história de suspense internacional, com reviravoltas, heróis questionáveis e lições no final. Vamos começar? Primeiro, vamos contextualizar a situação na Venezuela para que você entenda por que alguém poderia pensar em uma intervenção assim. A Venezuela é um país rico em petróleo, mas mergulhado em uma crise profunda há anos. Nicolás Maduro assumiu o poder em 2013, após a morte de Hugo Chávez, e seu governo é acusado de ser uma ditadura. O que isso significa na prática? Bem, imagine um país onde as eleições são manipuladas, como as de julho de 2024, onde Maduro reivindicou vitória, mas evidências de fraudes massivas surgiram, com a oposição alegando que o verdadeiro vencedor era outro candidato. Milhões de venezuelanos fugiram do país por causa da fome, hiperinflação, falta de remédios e violência. O governo de Maduro reprime protestos com força brutal, prisões arbitrárias, torturas e até mortes. Relatórios da ONU e de organizações como a Human Rights Watch descrevem isso como crimes contra a humanidade, incluindo perseguição política. Em 2025, a repressão continua intensa. Mais de um ano após as eleições contestadas, há relatos de detenções em massa de opositores, censura à imprensa e controle rígido sobre o exército e as milícias. Maduro se alia a países como Rússia, China e Irã, que o apoiam com armas e dinheiro, enquanto acusa os Estados Unidos de conspirações. Para muitos venezuelanos, é uma opressão diária. Famílias separadas, crianças desnutridas e um povo que sonha com liberdade. Mas será que uma invasão militar americana resolveria isso? Vamos ver. Agora entre Donald Trump. Em 2025, Trump está de volta à Casa Branca após vencer as eleições de 2024. Ele tem histórico de ser duro com Maduro. Durante seu primeiro mandato, impôs sanções econômicas pesadas, reconheceu o opositor Juan Guaidó como presidente interino e até ofereceu uma recompensa de 15 milhões de dólares pela captura de Maduro, acusando-o de narcoterrorismo, basicamente de liderar um cartel de drogas disfarçado de governo. Recentemente, Trump dobrou essa recompensa para 50 milhões de dólares e enviou navios de guerra para águas próximas à Venezuela, alegando combater o tráfico de drogas. Maduro respondeu mobilizando milhões de milicianos e chamando isso de ameaças extravagantes. Trump vê a Venezuela como uma ameaça à segurança americana, especialmente com gangues venezuelanas como o Tren de Aragua operando nos Estados Unidos. Mas ordenar um ataque militar, isso seria um passo gigante. Nos Estados Unidos, o presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas, o que significa que Trump pode ordenar operações militares sem aprovação imediata do Congresso para ações limitadas, como bombardeios ou incursões rápidas. No entanto, para uma guerra total ou ocupação, a Constituição exige que o Congresso declare guerra ou autorize via resolução. Em 2019, o Congresso até debateu uma lei para proibir ações militares não autorizadas na Venezuela. Se Trump ignorasse isso, poderia enfrentar impeachment ou desafios judiciais, mas com uma Suprema Corte favorável e apoio republicano, ele talvez prosseguisse. Mas aqui vem o grande obstáculo: o direito internacional. Pense na ONU como um grande tribunal global.
onde as nações concordam em regras para evitar o caos. A Carta da ONU, assinada após a Segunda Guerra Mundial, proíbe o uso de força contra outro país soberano, exceto em 2 casos: autodefesa, se você for atacado primeiro, ou com aprovação do Conselho de Segurança da ONU. Capturar um líder estrangeiro para salvar o povo não se encaixa nisso. Isso é chamado de mudança de regime por intervenção militar e é ilegal. Especialistas em direito internacional, como Philip Sands, afirmam que o regime change não é um objetivo permitido pela lei internacional. Se os Estados Unidos invadissem, violariam a soberania da Venezuela, um princípio sagrado que diz: cada país cuida do seu quintal. Historicamente, intervenções assim, como no Iraque em 2003 para derrubar Saddam Hussein, foram condenadas mundialmente e levaram a anos de instabilidade. Na América Latina, há um tratado chamado Tratado do Rio Tejar, que permite ações coletivas de defesa, mas Maduro o denuncia como pretexto para a invasão. Países como Brasil, Colômbia e Argentina poderiam se opor, temendo um precedente que desestabilize a região. Vamos imaginar o cenário hipotético. Trump ordena o ataque. Como seria? Provavelmente começaria com operações especiais. Forças como os Navy SEALs ou drones, para capturar Maduro em Caracas, a capital. Isso poderia envolver bombardeios aéreos em bases militares leais a Maduro, cyberataques para desligar comunicações e apoio a opositores internos. Trump justificaria como operação humanitária para acabar com a opressão e o narcotráfico. Inicialmente, poderia haver euforia. Parte do povo venezuelano, cansada da ditadura, celebraria. Pesquisas mostram que a maioria quer Maduro fora, mas muitos se opõem à intervenção estrangeira por medo de caos. O exército venezuelano, com 200 mil soldados e milícias armadas, resistiria ferozmente. Maduro tem aliados. Rússia poderia enviar armas ou conselheiros. China bloquearia resoluções na ONU e Cuba mandaria inteligência. Imagine cenas de guerrilha urbana, como em Bagdá, com civis no meio do fogo cruzado. Milhares morreriam. Relatórios alertam que uma invasão seria um desastre, levando à guerra civil prolongada. Economicamente, o petróleo venezuelano, vital para o mundo, pararia de fluir, elevando preços globais de gasolina. Os Estados Unidos ganhariam controle sobre reservas imensas, mas a que custo? As reações internacionais seriam explosivas. A ONU condenaria os Estados Unidos como agressor, possivelmente impondo sanções. Aliados europeus como França e Alemanha se distanciariam, chamando de violação flagrante. Na América Latina, protestos anti-imperialistas eclodiriam. Lembre-se da história de intervenções americanas na região, como no Panamá ou Granada. Rússia e China usariam isso para justificar suas próprias ações, como na Ucrânia ou Taiwan. Nos Estados Unidos, divisões internas. Democratas acusariam Trump de guerra ilegal, levando a protestos e talvez impeachment. Militares americanos hesitariam. Generais sabem que ocupações longas drenam recursos, como no Afeganistão. E humanitariamente? Em vez de salvar o povo, uma invasão poderia piorar a opressão. Refugiados aos milhões fugindo para a Colômbia. E Brasil, fome agravada e gangues prosperando no vácuo de poder. Mas e se desse certo? Suponha que Maduro seja capturado vivo e levado para julgamento nos Estados Unidos por narcotráfico. Um novo governo pró-Estados Unidos assumiria, com eleições livres e ajuda humanitária fluindo. O povo venezuelano poderia reconstruir com economia estabilizada pelo petróleo americano. Trump seria visto como herói por alguns, fortalecendo sua imagem de homem forte. No entanto, o risco de insurgência persistente é alto. Ex-chavistas formariam guerrilhas, apoiadas por Rússia, prolongando o conflito.
Estudos mostram que intervenções para a mudança de regime raramente levam a democracias estáveis. Frequentemente resultam em mais autoritarismo ou guerras civis. Pense no Iraque. Saddam foi deposto, mas veio o ISIS. Existem alternativas melhores? Sim. Os Estados Unidos já usam sanções, bloqueando bens de Maduro e empresas estatais como a PDVSA, diplomacia, pressionar via OEA ou ONU para eleições monitoradas, apoiar oposição interna, como Maria Corina Machado, banida injustamente, ou incentivar deserções no exército venezuelano com anistias. Trump poderia unir vizinhos para isolar Maduro economicamente, forçando uma transição pacífica. Maduro até ameaçou que, se atacado, rifles chegariam a Nova York. Retórica inflamada, mas mostra o perigo de escalada. No final, como juiz, eu vejo isso como um dilema moral versus legal. Maduro é um opressor e o povo venezuelano merece liberdade. Mas uma invasão unilateral por Trump seria ilegal, arriscada e possivelmente contraprodutiva. A lei internacional existe para prevenir guerras impulsivas. Se todo o país pudesse invadir para salvar outros, o mundo seria um caos constante. Trump poderia argumentar autodefesa contra ameaças de gangues, mas capturar Maduro vai além. A lição: mudanças reais vêm de dentro, com pressão externa inteligente, não bombas. Se isso acontecesse, o mundo mudaria. Alianças quebradas, economias abaladas e talvez uma nova Guerra Fria. Fique atento. Com Trump de volta, a tensão Estados Unidos-Venezuela está alta em 2025. O que você acha? Deveria haver intervenção? Eu, Marcos Barcelos, digo: a justiça verdadeira respeita as regras, ouvir a vingança.